O tema da mensagem é, projeta aí, renúncia, a moeda oficial do reino de Deus. Todos conhecem essa palavra, mas renúncia, pastor, tinha que falar disso hoje. As pessoas não gostam muito desse assunto de renúncia, né? Quando se trata de renunciar, abrir mão de algo, não é a coisa mais agradável. Esse negócio de ter que negar a mim mesmo, de abrir mão das minhas vontades. Eu gosto de fazer aquilo que eu gosto, eu gosto de ir para onde eu quero, eu gosto de fazer o que eu quero, eu não quero ninguém mandando na minha vida, eu não gosto de ninguém dizendo o que eu tenho que fazer, com quem eu tenho que andar. A geração de hoje, então, negócio de ser mandado pelos pais, sair, pastor, é do tempo dos nossos avós, bisavós. Mas hoje é o assunto que eu vou ministrar, renúncia. E o texto, eu vou usar 2 textos das Escrituras como texto base para a ministração, apesar de que nós vamos decorrer em outros, mas esse daqui é o texto base. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Diz assim, primeiro: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Também no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo de número 37 a 39. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém, queridos? Em outra versão diz: não é digno de ser meu discípulo. Não é digno de ser chamado meu discípulo. Então, Jesus estava falando isso aqui para os seus discípulos, para aqueles que estavam ali à sua volta, que se titulavam discípulo de Jesus. Então ele estava dizendo: para ser meu discípulo, preciso estar disposto a renunciar, a abrir mão de si mesmo, a esvaziar-se de si mesmo, a negar a si mesmo, a não se apegar às coisas desse mundo, a não ter nada além de mim, que esteja acima de mim na sua vida. Então ele disse: se você não estiver disposto a isso, não é digno de ser meu discípulo. Então, nos dias de hoje, falar sobre isso não é a coisa mais atrativa, não é o assunto mais atraente para uma igreja que muitas das vezes está acostumada a viver o cristianismo à sua maneira, a praticar o cristianismo da maneira que a interpreta, e até tem a sua própria Bíblia em casa, criada por ele mesmo, para seguir do jeito que ele imagina que é, e não a maneira de Cristo. Renunciar a nós mesmos é nosso maior desafio. Dizer não às vontades da carne requer de nós determinação e obediência a Deus. Amém? Amém, queridos? A cruz de Cristo não é só uma demonstração do grande amor de Deus, como também uma das maiores demonstrações da renúncia já vivida por alguém. Quando se vê a cruz de Cristo, quando se olha para a cruz, não se vê só o amor de Deus expresso ali, mas se vê o maior exemplo de renúncia vivida por alguém. Lucas, no capítulo de número 22, no verso de número 42, disse o Senhor Jesus: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a gente vê aqui que renúncia está ligada à pessoa de Jesus, e todo aquele que quer seguir a Ele deve também
imitá-lo. Abrimos mão dos nossos desejos tem sido um grande desafio, mas isso não é de agora, pois desde o princípio foi assim. Então, renúncia não é de agora, e abrir mão de algo não é uma dificuldade do hoje, já é desde o princípio, desde o início. Se você ler as Escrituras, você vai ver que isso começou lá atrás, com Adão e Eva. Então, essa dificuldade de renunciar já é algo que está na natureza humana, esse apego já vem desde o início. Então, desde o início da história humana, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontade. Abrimos mão da nossa vontade, ou abrir mão da nossa vontade, já é uma guerra antiga, que vem desde o início da história humana. O Senhor disse ao primeiro casal que não era da vontade dele que comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles escolheram a sua própria vontade e comeram. Percebe que Deus não falou, está proibido de comer dessa árvore. Porque se Deus proibisse, colocasse um decreto ali, Ele não daria esse direito de escolha, o livre-arbítrio que Ele deu ao homem. Ele falou, Ele expressou a sua vontade, de que eles não comessem, de que eles abrissem mão e seguissem a vontade de Deus. Então, a obediência é um requisito definido pelo Criador para regrar o seu relacionamento com a humanidade desde o início. E o perigo de comprometer isso tudo sempre resistiu na vontade e no poder da escolha dos homens. O que põe em risco esse relacionamento, essa proximidade com Deus, esse obedecer a Deus, é nós sempre cedermos aos nossos desejos. É nós sempre fazermos aquilo que os nossos pensamentos estão nos mandando. Então, sempre residiu na vontade e no poder de escolha do homem, que detém a deferir da vontade e das ordenanças divinas. A vontade do homem sempre choca com a vontade de Deus. Sempre bateu de frente com a vontade de Deus. Deixa eu te falar algo aqui. Um dos grandes erros de Salomão não foi as suas inúmeras mulheres, mas sim o de não abrir mão das suas vontades. Pois ele não pecou por ter muitas esposas ou concubinas, até porque naqueles tempos era permitido. Então Salomão não pecou, não errou, porque ele tinha muitas mulheres. A palavra diz ali no livro dos Reis que ele teve 700 esposas de sangue real e 300 concubinas. Então 1000 mulheres. Só que não foi isso que levou, ou que foi o pecado de Salomão. Não. Mas o que aconteceu? Mas sim, o erro de Salomão sim, foi por não seguir a orientação de Deus, que era para não tomar para si como esposa mulheres estrangeiras. Salomão poderia ter tido as 1000 mulheres que ele teve, só que todas sendo do povo dele, da linhagem dele, da descendência ali dos seus irmãos, da parentela, só que não mulheres estrangeiras. A orientação de Deus para o povo de Israel era essa. Está descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, verso de número 1 a 6, olha o que diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 11. O rei Salomão casou com muitas mulheres estrangeiras. Além da princesa egípcia, muitas delas vieram de nações onde se adoravam ídolos.
Moabe, Amon, Edom, Sidom, dos hetitas. O Senhor tinha dado instruções expressas ao seu povo para que não se casasse com pessoas dessas nações, porque as mulheres com quem casasse haveriam de levá-los a adorar os seus deuses. Qual era a orientação de Deus? Não casar com mulheres de tais nações. E o que Salomão fez? O contrário. Significa o quê? Que ele seguiu a sua vontade, os seus desejos, os seus pensamentos. Ele não estava disposto a renunciar, ele não esteve disposto a pagar um preço e fazer aquilo que Deus tinha ordenado. Continuando, diz: apesar disso, Salomão deixou-se levar pelo amor a essas mulheres. Significa, ele cedeu aos seus desejos carnais. Aquilo que seus olhos desejaram, ele então concedeu. Teve 700 mulheres de sangue real e 300 concubinas. Elas foram, sem dúvida, responsáveis por ter desviado o seu coração do Senhor. Dessa forma, no versículo 6, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Recusou-se a seguir o Senhor, ao contrário do seu pai Davi. Ele recusou o desejo de Deus em detrimento ao seu. Ele fez aquilo que era agradável a ele. Se você for ler em Esdras, capítulo 10, você vai ver algo sério em relação a isso, porque não só Salomão, como os outros israelitas, eles também tomaram mulheres desses povos e se casaram com elas. E lá no livro de Esdras, você vai ver que eles se arrependeram e eles abandonam essas mulheres, eles devolvem elas e seus filhos em arrependimento, porque eles foram contra o que Deus havia falado. Mas deixa eu te falar algo. Quantos de nós temos atitudes semelhantes a essa de Salomão? Quantos de nós temos procedido da mesma maneira que Salomão? Como assim, pastor? Quando nossos pais ou a nossa liderança diz para nós não nos envolvermos com tais pessoas e a gente faz o contrário. Quantos de nós já ouvimos dos nossos pais: não case com essa pessoa. Essa pessoa não é para você. Eu não abençoo você se unir com essa pessoa. E aí vai lá e faz tudo o contrário. Ah, porque eu gosto dela, porque foi ela que eu escolhi, não importa o que vocês pensam, eu não quero saber o que vocês estão pensando, eu a amo, é eu que vou viver com essa pessoa e eu vou casar com ela. Quantas pessoas dentro da igreja, por isso que eu perguntei quem é discípulo de Jesus. Quantos discípulos de Jesus tem se casado, ou discípula de Jesus tem se casado com pessoas não crentes, quando Deus diz: não há harmonia do crente com o descrente, não há, é julgo desigual. Aí está lá o crente com o descrente, aí ele pensa igual, Salomão pensou igual você: eu vou ganhar ela para Jesus. Salomão falou isso para Deus: Deus, eu vou ganhar elas para ti. Só que foi o contrário, elas ganharam Salomão. E ele adorou a ídolos. Quantos crentes, discípulos de Jesus, se uniram com quem não é crente, em nome de eu vou ganhar ela para Jesus. E depois ele ganhou, ou ela ganhou ele para o forró. Está lá, postou. Dançando forró os dois. Porque ela ganhou. Porque nós agimos da mesma maneira que Salomão agiu. Renúncia faz parte do reino.
Precisamos estar dispostos a renunciar. Nossos desejos carnais trabalham contrário ao propósito divino, portanto, são contra nós. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas para reverter a culpa, para remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, amém? Propósito esse comprometido pela desobediência do homem e as suas trágicas consequências. Jesus não veio só para remover a culpa do pecado, ele veio para restaurar o propósito inicial. Qual é? De uma comunhão, de um relacionamento que é fruto de uma vida de renúncia. Para ter um bom relacionamento com Deus, tem que estar disposto a renunciar, a abrir mão dos nossos desejos, das nossas vontades. E Jesus veio para nos levar de volta ao propósito inicial, comprometido pela nossa desobediência. Mas não haverá restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda, sem que ele esteja disposto a pagar com essa moeda chamada renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar, não tem como voltar ao propósito inicial. Se você não está disposto a abrir mão da sua vida e seguir a de Jesus, não tem como entrar no propósito de Deus. Pois foi dessa forma e nessa dimensão de obediência a Deus que Cristo renunciou à sua vida. Foi assim que ele viveu. O Evangelho de Cristo é uma mensagem de renúncia e obediência, amém, queridos? Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desconectada ou desacompanhada de renúncia e obediência, e isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Esse evangelho que pregam por aí, que diz que não precisa renunciar, não, rapaz, tu não precisa viver desse jeito, para ser crente não tem que fazer isso não. Tu pode ser crente e continuar fazendo o que tu faz, pode ir para a igreja, tranquilo, e continuar vivendo no forró-bodó. Pode continuar na igreja e fumando teu cigarro de maconha, cheirando cocaína, tomando cachaça. Não tem problema não. Jesus já pagou o preço. Esse evangelho não é o de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo deixa para nós. Então, um evangelho que não está disposto a renunciar e obedecer, isso não se harmoniza com a revelação bíblica. Aliás, olha o que o apóstolo Paulo deixa bem claro: mas eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia dia após dia, de levar a nossa carne cativa à vontade de Deus, de esmurrar ela todos os dias, de conduzir a cruz de Cristo. Deixa eu te falar algo aqui, meu amado: não tem como ganhar a coroa que dura para sempre, se não estiver disposto a renunciar à sua maneira de viver como outrora vivíamos. Não é possível ganhar recompensa no reino de Deus se você não estiver disposto a renunciar. E deixa eu te falar, trazendo para o contexto natural, não tem como ser um atleta de alta performance se você não estiver disposto a renunciar. Você pode até ser um atleta sem renunciar, aí você vai ser da categoria de base, novatos, sei lá, nunca vai ser da elite, porque você vai numa competição, tem aqui, essa aqui é o pelotão de elite. Quem é o pelotão de elite? São aqueles que renunciaram, que dormem cedo, que acordam cedo, que se alimentam bem,
que segue as instruções, que paga um preço de exercício de manhã, de tarde, à noite, que come não o que quer, mas o que o instrutor diz que tem que comer. Não, você pode ser um atleta que toma Coca-Cola, que come bolo com glacê, que come farinha amarela e taca mais coca em cima para tufar. Tu pode ser. Só que tu nunca vai ser de alta performance. Tu não vai receber uma recompensa, um prêmio, porque tu não vai conseguir terminar uma competição. Com o tempo, tu vai se tornar igual o Fenômeno. Gordão, e vai estourar o joelho. Porque está pesado. Esses dias o Cleito foi jogar vôlei ali e só aguentou uma partida. Estava lá, aí ele partiu para o ping-pong, que é mais paradinho. Mas vai chegar lá, porque ele está disposto a renunciar. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiu a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. De que maneira? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Olha o que aqueles que não estão dispostos a renunciar merecem: a ira de Deus. Quem cede aos seus desejos, quem satisfaz as suas vontades, quem vive nos desejos da carne, quem está sempre fazendo só aquilo que pensa, aquilo que gosta, do jeito que quer, está sendo merecedor da ira de Deus e não de recompensa. Você pode fazer o que quer, mas não é o evangelho de Cristo esse. Um evangelho que não está disposto a renunciar. E quando você convida alguém, irmão, vamos lá no sítio da nossa igreja, faz um convite para a igreja, vamos lá no sítio fazer uma limpeza, capinar, mas depois assim, a gente vai trabalhar só até as 14 horas, depois a gente vai ter umas picanha com Coca-Cola, uma paçoca torradinha, uma farofa, né, bem torradinha, tal, baião de 2 de feijão verde. Rapaz, aí você aluga 10 ônibus e não dá, lota os ônibus. Mas quando você diz assim, irmão, vamos limpar o sítio, nós vamos trabalhar até às 18h01. Pastor, vai ter o quê? Olha, nós vamos levar farinha e ovo, e nós vamos comer rápido, e vai ser muito trabalho. Aí você aluga os 10 ônibus e lota um malamar, porque nós não gostamos de renunciar. Às vezes você convida alguém para fazer missões, vamos para as missões, vamos, como é que a gente vai? É de Hilux, pastor? É de SW4, pelo menos? Ou então de S10? Não, irmão. A gente vai de quê, pastor? A gente vai naquele carrinho, Kilde, é? Aquele pequenininho assim? É esse daí mesmo, da Renault. Me perdoe se você tem um, é melhor do que pegar a chuva, mas o bicho é pequenininho demais. Duro, apertadinho. Não, pastor, eu não vou nisso não. Lá para Normandia, estrada de chão, nesse carrinho apertado. Vou não. E quantos vão dentro? 5. Deus me livre. E se a gente for, a gente vai dormir aonde, pastor? Olha, tem a casa de um irmão lá, tem umas mangueiras lá no quintal dele, a gente vai dormir debaixo. Vou não. Deixar minha cama de fibra de bambu, com ar-condicionado inverter de 18.000 BTUs, para ir lá dormir debaixo de uma mangueira, ainda aí nesse carrinho, dormir debaixo da mangueira, pegar picada de carapanã. Não, pastor, o senhor está doido? Procure outro. Porque nós não estamos dispostos a renunciar.
Não tem como ganhar recompensa se não estiver disposto a pagar o preço dessa moeda. Deixa eu te falar algo aqui. Quantos casamentos teriam tido um outro final se tivesse havido renúncia de uma das partes? Quantos casamentos o desenrolar teria sido outro se alguém tivesse disposto a renunciar? Mas o que a maioria das vezes preferimos é argumentar do que renunciar. Preferimos o argumento do eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser, se quiser continuar tem que aceitar assim como eu sou. Quando me conheceu sabia que eu era assim, então eu não vou mudar, esse é o meu jeito, eu sou grosso mesmo, eu não vou parar de ser desse jeito. Em vez de renunciar. Quantas vezes eu tive que renunciar porque minha esposa chega para mim, é o teu jeito de falar. E eu, me ajuda a melhorar. Eu estou disposto. Se não houver renúncia, acaba-se o casamento. Esse negócio de eu sou assim, né? Como diz o pessoal aí, é o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Tem que mudar, irmão. Tem que estar disposto a renunciar, tem que abrir mão, tem que se despir do velho homem. Ei, esse negócio de venha como estás, nem é da Bíblia esse venha como estás, tá, querido? Na Bíblia não existe esse venha como estás. O pessoal criou isso aí. Mas imagine que tenha isso na Bíblia, se tivesse, não é que não tenha, se tivesse, não tem mesmo. Se tivesse, na Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas vamos imaginar que tenha esse venha como estás. Ainda que tivesse esse venha como estás, tem um que diz para não continuar como está. A Bíblia diz para se despir do velho homem, da sua maneira de viver, e viver a maneira de Cristo, amém? Não tem como vir para Jesus e continuar do mesmo jeito, porque no reino de Deus a moeda oficial é a renúncia, tem que renunciar. Então, com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom, mas trata-se do princípio da obediência, sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar a nossa inclinação ao pecado. Sabe o quê? A renúncia da nossa vontade. Quer vencer o pecado? Você precisa estar disposto a renunciar à sua vontade. Deus chegou para Caim e falou para ele, o pecado está à tua porta, o desejo está aí, mas cabe a ti dominá-lo, cabe a ti renunciar. Se Caim tivesse renunciado os seus desejos, ele não teria pecado. Mas ele não fez isso. Tem que haver renúncia. Para vencer, antes de você pecar, sabe o que é que vem primeiro? O desejo, ou o pensamento. Você pensa, deseja, aí cabe a você decidir vencer ou ceder. Primeiro vem o desejo e aí você peca. Então, se você renunciar, você vence. Paulo definiu a autonegação nas seguintes palavras. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Quando José no Egito disse não à sua vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela, ele estava esmurrando o seu corpo e reduzindo a escravidão.
José era um homem igual a mim e a você, sujeito às mesmas tentações que nós somos todos os dias, mas quando veio a proposta, ele decidiu esmurrar o seu corpo e levar cativo a Cristo Jesus. Quando Jesus no Getsêmani orou para que a vontade do Pai Celeste fosse feita e não a sua, ele também estava fazendo a mesma coisa que José. Ele renunciou, porque renúncia é e sempre será a moeda do reino de Deus. Amém? Você está aqui comigo? Olha essa frase, projeta aí. Richard Baxter declarou o seguinte: a morte perde metade de suas armas quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Quer vencer o medo da morte? Quer fazer ela perder o seu valor? É quando nós negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Quando você decide morrer para si mesmo. Irmãos, eu fui numa comunidade lá no Iramutã, já falei isso aqui algumas vezes, longe, e lá para pregar o evangelho tinha que pedir autorização do Tuxaua, poderia receber autorização ou não, poderia receber uma flechada. Nós fomos lá e pregamos para ganhar uma pessoa, sem medo, fomos e voltamos no mesmo dia, 24 horas de viagem, ida e volta. Sabe, quando você decide negar a si mesmo, quem já entregou sua vida e tudo de si a Cristo, não tem mais nada a perder, amém, queridos? Amém? Não é por crente estar com medo, porque quem ganhou foi o fulano, e agora vão perseguir, vão triturar. E aí? E se triturar? O crente não é para ter medo de comunismo, socialismo, liberalismo, progressismo, seja lá qual for, nós já morremos para Cristo, amém? Oi, estão aqui? Talvez alguns já não veio com medo de ser perseguido e morrer. Ó, com tanta cadeira vazia. Eu não sei porque que às vezes a gente canta aquela canção. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Mas basta um leão rugir que dentro do buraco. Ver cantar é bonito, eu quero ver o fuzil na porta e você cantando. Eu já falei para os meus filhos, falei primeiro para mim e falei para eles. Se negar Jesus, com medo de uma arma, a não morrer, eu mato vocês. Então, esteja pronto para morrer. Porque quem já negou a si mesmo, quem já entregou tudo a Cristo, não tem medo de perder mais nada. Não há ameaça que possa intimidá-lo, amém? É por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. A igreja primitiva não parou, sabe por quê? Porque ela já tinha negado a si mesmo. Uma igreja imparável. Não havia prisões, não havia ameaças, não havia perseguições, não havia medo de morte que pudesse parar aquela primeira geração de cristãos. Chegaram para os nossos irmãos lá na igreja primitiva e falaram: se pregar vai para a cadeia. E ele, pois eu vou pregar. Se pregar vai apanhar 39 varas nas costas. Pois eu vou pregar. Se pregar vai ser queimado vivo. Eu não me calarei. Uma igreja imparável. Porque eles falaram: eu já morri para mim mesmo. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma igreja imparável. Nada. Uma geração que compreendeu o valor dessa moeda chamada renúncia. Por isso era uma geração de valentes.
Se a geração de cristãos dos dias de hoje compreenderem o valor de uma vida de renúncia, então nós faremos coisas extraordinárias nessa geração, amém? Mas muitas das vezes, infelizmente, estamos mais preocupados com a nossa própria vida. Eu vou voltar nessa tecla de novo, até porque nos debates era o que mais falavam. Quantos crentes pararam de vir para a igreja com medo de morrer de Covid? Eu não. Vou abraçar o irmão, não. Posso morrer. Eu perdi as contas de quantos crentes com Covid eu abracei, beijei. Nem eles morreram e nem eu. O medo de morrer apavora os crentes. Irmão, não tem medo de morrer não, tu vai para o céu, amém? Alcançar essa dimensão de entrega e rendição, em que nada mais importa, nem mesmo a nossa própria vida, não apenas fortalecerá a nossa intimidade e comunhão com o Senhor, como também nos tornará imparáveis, invencíveis diante de nosso adversário, amém? Quando você entra nessa dimensão de renúncia, o seu nível de relacionamento com Deus vai crescer. Você vai se tornar um crente valente, um crente invencível, um crente que não tem medo, um crente que entra onde tem boca de fumo, um crente que entra em qualquer lugar, porque ele está com Jesus e ele já morreu. Os demônios tremem de um crente que não tem medo da morte. Mas para isso tem que ter renúncia. É impossível viver uma vida cristã vitoriosa nos apegando às coisas deste mundo, satisfazendo os nossos desejos carnais. Não tem como viver uma vida vitoriosa fazendo aquilo que nos satisfaz, fazendo as nossas próprias vontades. Às vezes a gente lê a biografia desses grandes homens da história do século passado, século XVIII, século XVII e século XVI, esses homens, John Wesley, Finney, Moody e tantos outros. A gente fica admirado, meu Deus, esses caras, não sei o quê. Mas você vai ver a biografia de vida deles, é de renúncia. Homens que pegavam uma garrafinha de água dessa e entravam num quarto por 30 dias, sem comer nada, renunciando à sua maneira de viver, para buscar Deus. A gente convida um crente para o jejum de 21 dias. Como que vai ser, pastor? Eu tenho que parar de comer tudo mesmo, é? Ai, minha cabeça começa a doer, eu acho que vou morrer de dor de cabeça. Não pode ser assim, abrir mão só de televisão. Não quer jejuar? É impossível. É impossível uma vida cristã vitoriosa nos apegando às coisas deste mundo, querendo fazer somente o que é agradável para mim, ou indo somente para onde eu acho que é seguro. Olha o que diz João capítulo 21, versículo 18 e 19. Jesus está falando: digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Versículo 19. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse-lhe: siga-me. Jesus está dizendo: Pedro, tu fazia o que tu queria, tu ia para onde tu desejava ir, pegava o teu barquinho e ia para qualquer lugar, mas vai chegar um momento que tu vai para onde tu não gostaria de ir, será levado para onde tu não esperava ser levado. Jesus estava dizendo: tu vai me glorificar vivendo assim, uma vida de renúncia, estando pronto para morrer por causa do Evangelho. Amém? Amém, queridos? Amém. Vamos lá, estamos chegando no fim, já vamos terminar, tá bom? Renúncia produz salvação
e libertação. Renúncia produz salvação e libertação. Imagine se Joquebede não tivesse renunciado ao seu filho Moisés. Provavelmente o povo de Israel teria permanecido mais tempo no exílio. Se Joquebede, no segundo mês, visse aquele menino ficando gordinho, bochecha rosadinha, pele de bebê Johnson, ela: ai não, Senhor, não vou jogar meu filhinho no Nilo não. Deus me livre, é tão fofinho, tão lindo. Colocar num cestinho, nesse rio cheio de crocodilo, de maneira nenhuma. Se ela tivesse se apegado a isso e não renunciado, é provável que os judeus passariam pelo menos mais uns 100 anos lá no exílio. Em vez de 430, seria 530 anos de exílio. Mas Joquebede decide renunciar o seu desejo de mãe para fazer a vontade de Deus e libera o menino Moisés. E ele então entra no propósito de Deus e cumpre o propósito de Deus e liberta e salva o seu povo da escravidão. Imagine se Ana não tivesse entregue o menino Samuel. Provavelmente nós não teríamos tido o grande profeta Samuel, o grande juiz que Israel teve. Se Ana, quando viu, porque nunca tinha tido um filho, e agora está nos seus braços o menino, imagine que Ana agora: eu acho que eu não vou entregar ele não, vou ficar com ele, eu que vou entregar, é lindo demais. Sabe o que acontece dentro da igreja com os discípulos de Jesus? Às vezes tem casais que não podem ter filhos, e eles vêm aqui no culto sobrenatural, com o pastor Dori Edson, ele ora, unge com óleo, declara: seu ventre vai ser um lugar de vida. E aí com o tempo começa a gerar, Deus cumpre a promessa de dar um filho para aquele casal que pediu, e Deus dar um filho para eles, e nasce aquela criança. E sabe o que acontece? Sabe o que é comum a gente ver dentro da igreja? Nasceu a criança, tudo bem, 2 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, bacana. Aí, não, o irmão não veio porque a mulher dele ganhou o neném, está com 6 meses. Tranquilo, 6 meses. 8 meses, não, tranquilo. 9 meses, não, tranquilo. Irmão, vocês não vão na igreja? Não, pastor, é porque nosso neném nasceu e a gente não pode levar ele para a igreja, porque ele tem que ganhar imunidade, pastor. Quando ele completar 18 aninhos, que ele tiver imune, a gente leva. Some da igreja. Mas antes de gerar um filho, estava: Senhor, me dê um filho. Quando o Senhor me der, ele vai ser baterista na tua casa, ele vai ser um ministro de louvor, ele vai ser dedicado a ti, meu Deus, ele vai te adorar. E quando nasce, some da igreja, ela, o pai e a criança. Isso aqui não é invenção não, querido. Isso aqui a gente já presenciou, infelizmente, casos como esse. Me perdoe, você que está aqui, você que está me assistindo aí, o que eu vou falar aqui. Mas tem uns pais que estão com muita frescura com os filhos. Não pode pôr no chão. Para pegar no meu menino tem que lavar a mão com álcool. Tem que não sei o quê. Não sei o quê. Os meus dormiram inúmeras noites nesse chão aqui, quando não tinha ar-condicionado, nem forro, nas madrugadas, nas vigílias, até 2 da manhã, e eles dormindo aqui no chão, só em cima de um paninho. Muitas das vezes uniam uma cadeira com a outra e colocavam aí. Estão todos vivos. Todos vivos. Cresceram aqui dormindo no chão. Mas os crentes de hoje, nem os filhos podem mais tocar no chão. Por isso que é a geração de crente que não está impactando o mundo. Me perdoe se eu estou ofendendo você, mas eu preciso falar isso. Seu filho é projeto de Deus. Amém?
é projeto de Deus, foi dado por Deus para servir a um propósito eterno. Tem que entregar. Se Abraão não tivesse mandado embora o menino Ismael e a sua mãe Agar, provavelmente teriam matado o filho da promessa. Porque o primeiro filho de Abraão, que ele teve com a escrava, foi Ismael. E quando nasceu Isaac, Ismael já estava grandinho, e sua mãe tinha inveja do menino Isaac, e com certeza essa inveja iria levar eles a matar o menino. E a sua esposa Sarai, ou Saraí, já disse assim, manda embora a mãe e o menino. E aí Deus chega e confirma, renuncia. Você imagina o que é para um pai mandar um filho embora no deserto, só com uma cabacinha de água? Vai embora. Você acha que foi fácil para Abraão? Mas ele renunciou, Ismael. Mandou o menino embora, junto com sua mãe. Se Abraão não tivesse renunciado a Isaac, provavelmente também não teria recebido a bênção prometida por Deus, pois foi após a renúncia que Deus confiou a bênção sobre ele. E disse o Senhor: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Sabe quando foi que Deus disse isso? Cumpriu, liberou a bênção, depois que ele viu que Abraão estava disposto a renunciar a tudo. Quando ele viu isso, aí ele disse: agora sim, eu vou liberar a bênção sobre ti. Sabe quando que Deus vai liberar a bênção por completo sobre sua vida? Nós estamos vivendo debaixo de promessas. Mas sabe quando que a promessa se cumpre em nossas vidas? Quando nós estamos dispostos a renunciar. Todo pai diz para o filho: olha, se tu continuar assim e assado, fazendo isso, quando chegar com tantos anos eu vou te dar isso. Isso é uma promessa, sim ou não? Se aquele filho fizer tudo, renunciar às suas vontades, para fazer a vontade que o pai direcionou para ele, ele vai ou não vai receber? Está aqui, meu filho, a chave da bênção. Estou te entregando porque você fez tudo como o papai pediu que fizesse. Significa o quê? Ele renunciou às suas vontades para fazer a vontade do papai. Então aqui está a promessa, o cumprimento dela. Nós estamos debaixo das promessas. Não é que nós já temos as promessas, nós estamos debaixo delas. Para tomar posse delas, tem que estar disposto a renunciar. Amém, queridos? Vamos lá, para ir caminhando para o final. Renúncia requer obediência completa. Amém? Tem que renunciar completamente. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo de 4 a 5. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, diga comigo, parentes, e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Primo é o quê? Tio é o quê? Sobrinho é o quê? Cunhado é o quê? Parente. Deus falou o quê? Sai da onde? Do meio da tua parentela. Vamos ler. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho. Sobrinho é o quê? Qual foi a ordem de Deus? Sai da tua casa, do meio da tua parentela. Não leva ninguém, só tua mulher. Não leva parente, não leva agregado, não leva a sogra, não leva ninguém. Sai!
Abraão fez o que Deus pediu? Sim ou não? Ele levou o sobrinho. E todas as vezes que nós não obedecemos, não renunciamos, como se deve renunciar, não pagamos o preço, nós temos dificuldade. Abraão, assim como muitos de nós, teve dificuldade de renunciar, pois a direção de Deus era para deixar sua parentela e a casa de seu pai. Mas como percebemos no texto, não foi isso que ele fez. Quando não estamos dispostos a pagar o preço da renúncia, sempre nos deparamos com dificuldade em nossas vidas. Não foi diferente com Abraão, pois lá na frente, o seu sobrinho Ló começa a dar problema. Sabe o que acontece? Gênesis capítulo 14, Ló e sua família é presa por um bando de gente. E quem que vai ter que ir lá brigar? Abraão. Abraão teve que pegar 318 homens e ir para a guerra para resgatar Ló. Aí quando Abraão resgatou ele, que ele pensou que pronto, agora não vai dar mais problema, vou dormir tranquilo. Chegam os pastores de Abraão e olha, está tendo briga dos teus pastores com o de Ló. Confusão de novo com esse meu sobrinho? Gênesis capítulo 13, se não me falha a memória, diz que o rebanho deles cresceu tanto que não dava mais para ele viver ali na mesma terra, e estava tendo desentendimento, briga entre os pastores de Abraão e de Ló. E se você for ler, você vai ver que começa a ter outros probleminhas causados por Ló. Porque quando você não obedece, não renuncia completamente, você está levando problema para dentro de casa, você está levando complicações para dentro de casa. Muitos de nós queremos desfrutar das promessas de Deus, mas não queremos renunciar à nossa maneira de viver. Estamos querendo servir a Deus e ao mundo, e sempre fazendo a nossa maneira. Mas Jesus deixou bem claro em Mateus 6,24, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicará-se a um e desprezará a outro. É muito claro que sempre haverá renúncia. Não tem como ser discípulo de Jesus e querer estar associado com as trevas. Não tem como estar na igreja e também nas noitadas. Eu tenho Instagram e tenho Facebook. Está lá, PR Gilvan Souza, Instagram. Aí de vez em quando aparece lá uma mensagem: fulano de tal está seguindo o Senhor, siga de volta. Aí eu vou olhar quem é. Aí eu vejo, é um crente. Aí eu aceito. Vai lá no Face, solicitação de amizade. Eu não vou naquelas sugestões de amizade, eu vou na solicitação. Alguém mandou uma solicitação. Aí eu olho, é um crente. Aí aceito. Aí ponto, parece. Aí o crente veio aqui no culto e viu que tinha um telão novo, ele tirou um selfie com um telão. Telão da Paz Church. Aí ele postou. Aí no outro dia, no final de semana, você vê ele postando uma foto lá no lago do Robertinho, sentado dentro do lago com uma mesa com cerveja, dançando forró bodó. Como é que pode? Pastor sabe dançar, é que eu danço com minha mulher lá em casa de vez em quando. Não dá para você estar na igreja e estar nas noitadas, irmão. Não tem como ser discípulo de Jesus, vir no culto de domingo e depois ir para as farras. Esse evangelho que diz que você pode servir a Jesus do jeito que você quer, nunca foi o evangelho de Jesus, nunca será. É um evangelho medíocre, é um evangelho miserável, mesquinha, mas não o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo é o seguinte: o que deseja vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Esse é o evangelho de Jesus. Esse evangelho de pão com açúcar aí que estão dando para você é de fachada. O evangelho de verdade é renúncia. Pode subir o pessoal do louvor, se quiser, senão não sai daqui.
Nós que estamos aqui nesse culto, somos fruto de uma vida de renúncia de homens e mulheres de Deus, que preferiram deixar casa, carro, esposa, esposo, o conforto de um quarto com ar-condicionado, para levar o evangelho a quem ainda não tinha ouvido. Sabe por que você está aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque alguém renunciou para levar o evangelho até mim, até você. Alguém abriu mão de um dia de descanso para te visitar. Alguém abriu mão de comer durante um mês, fazendo um jejum, para que o amor de Cristo entrasse no seu coração. Alguém pagou um preço, dia e noite, indo na sua casa, buscando você no seu carro, no carro dele, na moto, para te trazer para a igreja, para que você conhecesse a Jesus. Alguém pagou um preço por você. Pessoas como a família Uber, que deixou uma vida de riqueza que tinha nos Estados Unidos, para vir morar no meio da floresta amazônia, para anunciar o amor de Deus. Às vezes se torna mais fácil renunciar quando não se tem quase nada. Mas imagine uma família que tinha fazendas, alguns tinha família que tinha posto de petróleo lá nos Estados Unidos, vivia uma vida confortável. Imagine todo mês caindo $200 mil na conta, e aí você tem que renunciar tudo isso para vir para o meio da floresta amazônica, num pau de arara, na BR-319, na Transamazônica, correndo o risco de ser morto por um animal feroz, de ser picado e pegar malária e morrer no caminho. Abriu mão de tudo para vir morar no meio da Amazônia e levar o evangelho. Imagine alguém como o pastor Lucas Uber, que pegava o seu ultralevezinho e voava até as comunidades ribeirinhas, levando o amor de Jesus. Pousava naquelas comunidades falando de Jesus. O aviãozinho já tinha caído uma vez com ele, ele poderia ter parado, mas não, ele continuou. E numa segunda vez que o aviãozinho cai, ele perde a sua vida, levando o evangelho de Cristo. Líderes de células, supervisores de setor, líderes de área, anfitriões, homens e mulheres que abrem mão do seu descanso depois de uma jornada de trabalho para liderar uma célula e falar do amor de Deus. Quantos líderes de célula trabalham o dia inteiro? Ele poderia descansar, mas não, ele chega em casa às 19 horas, vai limpar a casa, arrumar para hospedar, receber os irmãos e falar de Jesus para essas pessoas. Anfitriões de células que abrem mão de um sofá na sua sala. Você chega lá e pergunta: irmão, você não tem sofá? Não, querido, é porque a minha sala, ela é usada para uma célula de criança, ela é exclusiva para isso, não tem sofá, é das crianças. Jovens que poderiam estar curtindo a sua juventude como esse mundo gostaria, mas que renunciaram à maneira de viver do mundo para levar a mensagem de Cristo às comunidades do estado de Roraima. Jovens que todos os domingos estão aí na frente pela manhã, pegando uns carros e se destacando para a Normandia, para o Amajari, Iracema, Caracaraí, Campos Novos, para onde mandar, eles estão dispostos a ir. Para o mundo é loucura, esse jovem poderia estar curtindo a vida dele, mas ele escolheu renunciar à sua maneira de viver, para viver a maneira de Cristo. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu estava na minha casa já por volta de 1 da manhã, quase 1 da manhã, o meu telefone toca. Eu atendo, alguns jovens: pastor, o carro que nós estávamos voltando de Normandia quebrou, teria como nos rebocar? E eu perguntei: aonde vocês estão? Mais ou menos, nós estamos na ponte tal.
longe. Eu chamei um outro irmão para me ajudar, nós fomos lá. Eles conseguiram achar um sinal de celular numa comunidade. Nós andamos, chegamos lá, estava lá o carro no meio do nada, tudo escuro, chuva forte na estrada de Normandia. Eles estavam todos molhados, com frio e lameado, estavam lá esperando para ser resgatado, mas estavam lá felizes porque eles estavam fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. Jovens que já saíram para lá, o carro já virou com eles, e eles poderiam ter parado, mas não, eles estão lá porque eles sabem, a moeda do reino de Deus é renúncia. E para finalizar, será que alguém que escolheu viver uma vida sem renúncia, vivendo a seu bel prazer, fazendo somente aquilo que é agradável a ela, receberá alguma coisa do Senhor? É uma pergunta para nós refletirmos. Se coloque de pé, por favor. Me perdoe pelos minutos que se passaram. Feche seus olhos por um instante, por favor.